Exercícios então, galera, página 482. Bom, o primeiro exercício, logo de cara, é sobre a energia potencial elétrica, que, de novo, é o final da parte de eletroestática, tá? Que a gente ainda nem começou a ver. Então, eu, por mim, pularia o exercício e não faria, porque eu acho que vocês vão ficar mais confusos. Mas, como eu sei que vocês vão fazer bico se eu não fizer o exercício, vamos na raça. Eu deixei aqui a equação da energia potencial elétrica. Constante do vácuo, carga 1, carga 2, dividido pela distância, não tem esse quadrado aqui. Com o quadrado é força, então sem o quadrado. Então dividido pela distância, tá? Aí ele tem 4 coisinhas aí pra gente ver verdadeiro ou falso. Quando dois corpos eletrizados com cargas positivas são afastados, a energia potencial do sistema diminui e o movimento é espontâneo. O movimento é espontâneo porque positivo com positivo, repulsão, ou seja, eles vão se afastar espontaneamente, ou querendo ou não, por repulsão de cargas elétricas. Então, verdadeiro. Agora vamos ver se a energia potencial do sistema diminui. Bom, a distância está aqui embaixo. Então, eu estava pertinho, eu tinha uma distância pequena, eu tinha uma energia grande. Aí depois eu afastei, essa minha distância aumentou, eu tive uma energia pequena. Eu fazendo a variação disso, eu vou ver que sim, diminui. Então, verdadeiro. 2. Quando dois corpos eletrizados com cargas negativas são aproximados, a energia potencial do sistema diminui e o movimento é forçado. Bom, o movimento é forçado. Por quê? Duas cargas negativas, quando se aproximam, eu tenho uma repulsão. Por repulsão, elas têm que se afastar. Se eu estou juntando elas, eu estou forçando elas a ficarem unidas. E, pessoal, aqui a questão da energia diminuir, não, né? Ela deveria aumentar, porque é o inverso desse aqui. Se quando eu faço, afasta, aumenta, quando aproxima, diminui. Né? Então, falso. Por conta da energia do sistema diminuir, não diminui, aumenta. Quando dois corpos eletrizados com cargas opostas são aproximados, pessoal, os opostos se atraem, esse movimento é espontâneo. Agora, eu preciso ver a energia potencial do sistema. Bom, eu tinha bastante distância, eu passei a não ter distância. Quando eu faço a variação disso, não aumenta, vai diminuir, tá? Então, falso. Quando dois corpos eletrizados com cargas opostas são afastados, aí o que eu vou ter? Eles têm cargas opostas, o certo é eles se aproximarem, eu estou afastando, então esse movimento é forçado. E sim, a energia potencial do sistema aumenta, tá bom? Agora, o exercício 2. Beleza. O exercício 2 vai falar pra gente o seguinte. Em um parque de diversões, há um brinquedo onde, da mesma altura, partem um escorregador de formato retilíneo, que forma 30 graus com horizontal, e um tobogã de formato ondulado. Ambos terminam no mesmo ponto no chão. Na figura estão indicados os pontos A no início do escorregador e do tobogã, B no final deles e C na parte mais baixa da escada. Um garoto de massa 50 kg encontra-se no ponto A 8 metros de altura. Calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto, caso ele decida descer pelo escorregador. Tá. Pessoal, vamos para o nosso desenhinho aqui então. Bom, tá aqui o meu triângulo. Beleza? E aí, ele fala que forma 30 graus com a horizontal. Tá.
Os dois vão descer isso, então eles vão fazer esse caminho. Ou seja, eu preciso saber esse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função trigonométrica. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 30 é o cateto oposto, que é 8 metros, dividido pela distância de A até B aqui. Meio, que é o seno de 30, é 8 pela distância de AB. Multiplica em cruz. A distância de AB vai dar 16 metros. Tá? Eu vou precisar disso. Bom, a massa do carinha está aqui, 50 quilos. Ele pede o trabalho da força-peso. Quando ele desce aqui. Pessoal, peso é sempre vertical para baixo. Aqui, eu tenho 90 graus nesse meu triângulo. Ou seja, se aqui é 30, aqui é 90, aqui tem que ser 60. Então, a força forma com o deslocamento um ângulo de 60 graus. Então, trabalho é força, deslocamento, cosseno. Então, força-peso, deslocamento de A até B, cosseno de 60. O peso é massa vezes gravidade. Então, 50 vezes 10, vezes a distância, que é 16, vezes o cosseno de 60, que é meio. Isso vai dar 4.000 joules. Aí no B, calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto, caso ele desista de escorregar e resolva descer a escada partindo de A e depois caminhar até o ponto B. Então o moleque afinou, ele vai descer a escada, depois ele vai andar até aqui. Pessoal, o trabalho não depende da trajetória. A gente viu isso na aula de trabalho. Então, aqui é de A até B. Aqui, por mais que ele faça um outro caminho, ele vai de A até B do mesmo jeito. Então, eu não vou nem fazer a conta. O trabalho vai ser 4.000 joules. Aí no C, calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto, caso ele decida descer pelo tobogã. Pessoal, é a mesma coisa, do A para o B, 4.000 joules. Tá bom? O 3. O 3 é o do carrinho aí, né? Que vai descer umas partes de ladeira. Vamos lá. Abandona-se, então abandona a velocidade inicial 0, um carrinho em uma pista ondulada de altura H, sem atrito, que termina em uma pista horizontal. Nesse trecho horizontal, de comprimento 20 metros, o carrinho fica sujeito à ação de uma força de atrito. Depois de percorrer esse trecho, o carrinho sobe um plano inclinado sem atrito, atingindo uma altura h/3. Eu quero saber de que h esse carinha foi abandonado. Pessoal, dá uma olhada aqui no esqueminha que eu fiz. Que é o seguinte, ó. Eu caio de uma altura h, mas depois eu subo h/3. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder fazer um pouquinho menos de conta, eu vou pegar o meu chão e eu vou subir ele aqui, ó. E esse aqui vai ser o meu ponto de referência. Por quê? Eu vou cair e depois eu vou subir. Então, é a mesma coisa que eu não tivesse feito. Então, eu vou trabalhar com 2h/3. Por quê? Se aqui é h/3, o que falta para me dar h inteiro, né? Porque isso aqui vai dar 3h/3, que é h, é 2h/3. Tá bom? Então, vamos lá. O trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Então, vai ser o trabalho da força-peso mais o trabalho da força de atrito, sendo igual à variação da energia cinética. Mas ele é abandonado e depois ele alcança um plano e fica ali. Ele não falou para mim que esse carrinho passa e segue andando. Então, toda essa variação de energia cinética é zero. Ele começa do repouso e ele para no final. Então, eu posso tirar que o trabalho da força-peso é menos o trabalho da força de atrito. MGH, por quê? Força-peso vezes distância, e o cosseno aqui vai dar 0, então eu não preciso, o cosseno de 0 é 1, então eu não preciso pôr. Por isso que ficou MGH. Força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno. A força de atrito é sempre menos 1, né? Ela sempre atrapalha. Pessoal, essa minha altura é 2h/3, ó.
mg 2h sobre 3 é igual a força de atrito é μ vezes a normal, né? É assim que a gente calcula a força de atrito, vocês devem ter visto com o Caio. Eu tirei o menos daqui com o menos daqui, tá? Então, massa vezes gravidade vezes μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a distância. Ele corta as massas e gravidade dos dois lados, né? O coeficiente de atrito ele me deu. Então, eu vou ficar com 2h sobre 3 é igual a meio, que é o coeficiente de atrito, vezes 20. Multiplica e cruza essa bagaça toda aí. O meu H, ou seja, a minha altura, vai dar 15 metros. Tá bom? Aí... Ai, Jesus. O 4 é a cama elástica do jump, né? A pequena cama elástica aí. Então, uma mini cama elástica é constituída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura. Quando uma pessoa salta sobre uma mini cama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas molas. Então, a energia potencial da altura da pessoa que vira energia elástica. Essa energia elástica vai empurrar a pessoa de volta, ou seja, ela vai ter velocidade, energia cinética, até ela subir a uma altura de novo potencial, e aí eu fico nessa transformação de energia. Considere que, ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 120 joules, e que 45% dessa energia seja distribuída entre as 32 molas. Então, vamos parar por aí. 160 joules é 100%. 45% X. Isso vai me dar 72 joules divididos igualmente para 32 molas. Então, divide por 32. Então, eu vou ter 2,25 joules para cada mola. Beleza? Tá, agora vamos terminar. E que cada mola se distenda 3 milímetros. Nessa situação, qual a constante elástica da mola? Bom, energia potencial, kx² sobre 2. A energia potencial, eu sei, vale 2,25. O K, eu não sei. 3 milímetros, então 3 vezes 10 a menos 3, tudo ao quadrado, dividido por 2. Faz a continha, a gente vai chegar em 5 vezes 10 a quinta newtons por metro, porque eu transformei esse cara em metro, então por metro, tá? Tranquilo? Aí vem o cavernoso, que eu vou até usar o desenho da apostila, porque eu não vou conseguir desenhar isso jamais na minha vida. Bom, tem toda a história do Pilates, tá? E aí vamos lá. Uma pessoa executa um exercício utilizando agora as 4 molas para aumentar o grau de dificuldade, partindo de uma posição em que as molas não estavam deformadas até a posição indicada na figura. Então, ó, eu tenho molas aqui que estão ligadas a uma corda que vem até aqui a mão. Quando eu puxo essa corda, eu estico as molas aqui, tá? Nessa situação, as 2 cordas presas no carrinho deslizante aplicam uma tração de 50 newtons cada uma e formam um ângulo de aproximadamente 37 graus com a horizontal na extremidade presa no carrinho deslizante e 30 graus com a horizontal na extremidade fixa. Então, o que acontece? Aqui está o meu 37 graus e aqui está o meu 30 graus. Tá? Porque ó, é 30 graus com a horizontal na extremidade fixa as manoplas seguradas pela atleta. Então, o 30 graus está aqui e o 37 está aqui. Beleza. As 4 molas são idênticas e possuem uma constante de 334 newtons por metro. Então, ó, metro aqui. Desprezando o atrito entre o carrinho deslizante e as barras laterais de suporte do equipamento e considerando as cordas, o trabalho da força elástica aplicada em cada mola. Beleza. Aí ele me deu o seno, cosseno das coisas aqui. Então, vamos para as forças. Eu vou ter peso para baixo, normal para cima, uma força de tração
para cada fio aqui, então são 2 forças de tração. E aqui também eu tenho 2 fios, então são 2 forças de tração, tá? Se vocês lembrarem, quando a força faz 90 graus, a gente não tem trabalho, porque o cosseno de 90 é 0. Então, isso aqui não vai realizar trabalho, isso aqui não vai realizar trabalho. Essas 2 trações aqui são tortas, eu preciso fazer a decomposição. A decomposição é uma componente x e uma componente y. Aqui é a mesma coisa, uma componente x e uma componente y. Mas as verticais não vão realizar trabalho, então eu vou usar só as componentes que vão ser horizontais. E aí as 2 vão ser cosseno, essa aqui vai ser cosseno de 30 e essa aqui vai ser cosseno de 37. Então vamos lá, eu tenho 4 molas aqui, então eu tenho 4 forças elásticas. 4 forças elásticas, porque tudo isso aqui está em equilíbrio, é igual a 2 trações com ângulo de 30 e 2 trações com ângulo de 37, porque são 2 cordas, tá? A força elástica, pessoal, é dada por Kx. Vocês também devem ter visto com o Caio, tá? Então, 4 vezes Kx é igual a 2 trações cosseno de 30, 2 trações cosseno de 37. Mas eu tenho o K e eu tenho o valor das trações e dos cossenos. Então, eu vou substituir tudo. 4, o K é 334 vezes x, 2 vezes a tração, que é 50, cosseno de 30, que é 0,87, 2 vezes a tração, que é 50, cosseno de 37, que é 0,8. Só não sei o x. Faço toda essa conta e eu vou tirar que o x é 0,125 metros. Beleza. Aí eu vou aplicar o teorema da energia potencial. O trabalho é igual à variação da energia potencial. Aí, pessoal, o que acontece? Uma dessas energias é 0. E qual é 0? A inicial, porque eu ainda não estiquei a mola. Se eu não estiquei a mola, eu não tenho x. Então, eu zero uma das energias. E eu vou usar só a final. O K eu tenho, o X eu achei da 0,125, elevo ao quadrado, divido por 2, e eu acho o trabalho. O trabalho vai dar 2,6 joules. Belezinha?